pandemia coronavírus, Covid-19, vem afetando o mundo de uma forma geral, inclusive os eventos esportivos, clubes e atletas. Meu nome é Lucas Queiroz, sou advogado da área de Direito Desportivo e vou falar um pouco a respeito dos reflexos jurídicos na área do esporte em relação a essa situação que a gente vem enfrentando. Diversos clubes estão sem jogar, estão sem participar de competições, estão com as suas atividades totalmente paradas. Atletas estão em casa e essa situação agrava todo o futuro do futebol, todo o futuro do esporte. Por quê? Sabemos que as relações existentes entre clubes e atletas, entre clubes e diversas empresas, sejam patrocinadores, sejam fornecedores, são regidas por meio de contratos. Os contratos entre atletas e clubes são por tempo determinado, variando de 3 meses a 5 anos. Sabemos que alguns atletas são contratados com a intenção que eles participem de determinada competição. Pensamos que um atleta, de repente, foi contratado para participar de uma Champions League para determinado clube, para participar de um campeonato brasileiro para determinado clube. O clube se programa para justamente esse atleta estar registrado e vinculado ao clube durante esse período. Então pensamos que uma suspensão de uma competição pode fazer com que esse atleta não possa jogar para o clube, haja vista a possibilidade do contrato de trabalho entre o atleta e o clube terminar antes dessa competição, justamente por conta da suspensão. Nessa situação, encontramos um grave problema, porque essa relação entre o clube e o atleta deve ser regida de acordo com aquilo que está estabelecido no contrato. Então, se o atleta foi contratado por 1 ano, ele vai ter que cumprir esse 1 ano. Após esse 1 ano, ele automaticamente está liberado do clube, não podendo então participar dessas competições. Nessa situação, inclusive por regulamento da FIFA e CBF, não há possibilidade desse atleta participar de qualquer competição após o término do vínculo entre o atleta e o clube. Nessas situações, vejamos que a FIFA vem estudando e conversando com as entidades a respeito para tentar, de alguma forma, minimizar os danos a todos, inclusive atletas e clubes. Sabemos que os clubes desempenham atividades e investem muito em atletas, fazendo a retirada de grandes valores dos seus caixas para poder investir nesses atletas e para que esses atletas possam, de alguma forma, retribuir dentro de campo. Se esses atletas não puderem jogar, essa retribuição não é possível. Então a FIFA, de alguma forma, eu acredito que ela vai resolver essa situação por meio de alguma circular ou norma para futuramente, após essa situação do coronavírus, tentar de alguma forma minimizar esses danos causados aos clubes e atletas. Este é o primeiro ponto. Agora vejamos as relações contratuais existentes entre os patrocinadores, entre os fornecedores e clubes. Vamos supor que determinado clube do Brasil importe o seu material esportivo de alguma empresa da China. Sabemos que a China está fechada há algum tempo em relação à parte de exportação. Dessa forma, o contrato existente entre um clube e essa fornecedora, ele está sendo descumprido. Então, as cláusulas de multa ou por descumprimento poderiam, então, supostamente serem exigidas por descumprimento desse contrato. Mas por conta de um instituto chamado força maior, que afasta a responsabilidade daquele que, por uma força maior, não está conseguindo cumprir o seu contrato. Então, diante dessa situação, por mais que essa fornecedora de material esportivo não consiga fornecer esse material esportivo a determinado clube aqui no Brasil, ela pode não estar descumprindo este contrato, justamente por conta do Instituto da Força Maior. Então vejamos que são situações que a gente não tem respostas concretas sobre tudo. Até porque é uma situação muito nova que o mundo vem enfrentando. Eu acredito que nunca enfrentamos uma situação tão drástica no mundo moderno. Então, penso que o que temos que fazer é, caso a caso, tentar resolver. Caso a caso, assim que a situação do coronavírus
virar a página, nós temos que estudar, nós temos que tentar resolver da melhor forma possível. Vamos esperar que as entidades, que a FIFA, que a CBF, com essa situação venha tomar posições para minimizar esses danos, para evitar com que competições sejam canceladas de fato, o que seria um tremendo prejuízo. Diversos clubes estão pedindo para que isso não aconteça. Mas, por outro lado, sabemos a importância de nos preocuparmos com a saúde, de nos mantermos saudáveis, inclusive os atletas, para que a gente consiga prosseguir a vida, para que a gente consiga, então, passar essa página e seguir em frente. Então, por fim, diante de toda essa situação, eu deixo aqui o meu recado também, para que a gente possa, e para que a gente enfrente essa situação, para que a gente siga as orientações dos órgãos responsáveis pela saúde, que a gente vá em frente e busque a melhor solução para isso. Um abraço.